Boa tarde a todos, seja bem-vindo ao nosso ciclo de palestras em comemoração ao Dia C. Meu nome é Raquel, faço parte do time da ENAC e irei auxiliá-los nessa tarde. E nosso tema de hoje é segurança cibernética em cooperativa. Então, para tratar do assunto, nosso convidado e voluntário é o Rafael Cavalieri. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, tem formação e especialização específica em segurança da informação, possui várias certificações internacionais que tratam sobre o assunto e é um dos gerentes responsáveis atualmente na ENAC pelos nossos trabalhos que tratam de segurança da informação. Então, o Rafael, atualmente, além de conduzir alguns trabalhos ligados à auditoria cooperativa, auditoria independente, também faz os trabalhos de auditoria especiais, como chamamos, que é ligado à segurança da informação. E esse tema que o Rafa vai abordar aqui é um tema também que está na moda, está sendo muito comentado, principalmente por cooperativas de crédito, já que a gente está falando de segurança cibernética. Então, além da prática, que o objetivo da segurança é proteger os ativos, né, as informações de sistemas de ameaças cibernéticas, alguns ataques maliciosos, de acordo com alguns levantamentos feitos em algumas empresas de segurança cibernética, em 2020, o Brasil sofreu 8,4 bilhões de tentativas de ameaças de ataque cibernético. E esse número impressiona, porque representa 20% dos casos registrados na América Latina. E para quem é de cooperativa de crédito, também a gente sabe que tem uma resolução específica lá do Banco Central que fala de segurança cibernética e que exige desse ramo de cooperativas algumas tratativas específicas e responsabiliza também quem faz parte lá da cooperativa, seus órgãos estatutários. Então, Rafael, com todo seu conhecimento e considerando esse nosso momento que passamos por pandemia, muita gente trabalhando de home office, que isso também facilita, né? Às vezes, nossa falta de conhecimento sobre os riscos que corremos o tempo inteiro nos leva até a cometer alguns erros no nosso dia a dia e expor até a nossa cooperativa quando estamos trabalhando ou quando estamos até acessando algumas informações da própria cooperativa como um simples cooperado. Então, com toda essa experiência, compartilha conosco como podemos atuar no nosso dia a dia, tanto no pensamento de cooperativa, eu prestadora de serviço, como do ponto de vista eu cooperada. Muito obrigada, te passo a palavra. Muito obrigado, Raquel, pela apresentação. Muito bom o tema e muito boa a chamada, né, de atenção para todos nós sobre o assunto de segurança cibernética. Com certeza é um assunto de curiosidade de todos, um assunto que as pessoas involuntariamente participam disso, porque você pode receber um ataque cibernético de qualquer lugar. A gente sempre está comentando, né, sobre as instituições financeiras, as empresas que podem sofrer esse tipo de ataque, e, na verdade, a gente acaba recebendo também no nosso pessoal, seja por WhatsApp, seja por e-mail particular, seja pelos sites que vocês acessam normalmente. Vamos lá começar, então. E aproveitando a oportunidade, eu lembro a todos que podem enviar via chat seus comentários, contribuições, suas perguntas. E se desejar também falar lá no final, a gente pode ceder a palavra, então levanta a mãozinha no decorrer da apresentação, tá ok? Uma boa experiência a todos. Opa. Muito bom. Pessoal, então, vamos diretamente à pergunta, né? Vamos direto ao assunto, então, ao invés da gente ficar fazendo rodeios e ficar tentando entender, não sei o que é, eu acho. Vamos lá, então. O que é segurança cibernética, né? Então, o que é esse assunto que o pessoal comenta, que às vezes vem uma sopa de letrinhas, eu não faço ideia do que é algumas dessas sopas de letrinhas. Pessoal, segurança cibernética, tá? O tema, ele trata sobre um conjunto de ações voltadas à proteção de informações contra ameaça tecnológica, tá? Então, quando nós estamos falando de dados que estão no nosso celular, estão nos nossos notebooks, os computadores internos, no computador da empresa, tudo isso tem um valor, tá? E ele sofre uma ameaça. Alguém sempre vai querer esse valor, esse conhecimento que vocês agregaram de alguma forma e tem na base de conhecimento de vocês nos computadores, tá? Seja o computador, quando eu informar, sempre tomem como ideia
Pode ser o seu tablet, inclusive, seu tablet, seu celular, qualquer dispositivo que você utiliza para armazenar informações, tá? Então, a segurança cibernética, ela trata sempre de um conjunto de ações para proteger essas informações, tá? Ela pode ser considerada uma ramificação da segurança da informação e também, um dos objetivos dela, né, é a proteção de dados físicos e digitais. Quem acompanhou a palestra anterior, que estava sendo comentada pelo Luiz, sobre o assunto de LGPD. Então, na LGPD, ele está falando, né, comentou bastante, sobre os dados, né, de associados, no caso de uma cooperativa, pode ser dados de clientes, no caso de uma empresa normal que vocês atuam, pode ser dados dos familiares de vocês. Tá? Então, todas essas informações, elas não podem ficar sendo divulgadas, tá? Ao ponto de que você faz uma compra de um produto numa loja e, fatalmente, se essa empresa tiver um ataque, vai vazar um dado seu. Então, quando nós estamos falando de segurança cibernética, ela também auxilia na proteção desses dados, tá? Imaginem vocês irem ao banco, fazer uma operação de crédito normal, por exemplo, financiar um imóvel de vocês, né, fazer um empréstimo consignado, por exemplo, para vocês comprarem coisas do dia a dia de vocês, né? Quer comprar um carro, uma bicicleta, né? Fazer uma evolução na casa de vocês. E aí, os dados que você tem que passar para a instituição financeira, para que seja concedido crédito para você, você vai dizer vários dados seus, seu CPF, seu nome, vai dizer se você tem outros bens, quanto você ganha, folha de pagamento, às vezes eles vão pedir dependendo da situação. Imagina se esses dados caem em mãos erradas. Outras pessoas passam a ter acesso a esses dados de vocês. Não é legal. Alguém vai saber quanto você ganha, vai saber quanto você tem de bens, vai saber quanto você movimenta na sua instituição financeira. Então, a segurança cibernética, ela vai auxiliar qualquer tipo de empresa, e aí estou fazendo um exemplo, um destaque para a instituição financeira, que pode ser uma cooperativa, lógico, sobre essa segurança, tá? Sobre esses dados que estão armazenados ali numa instituição financeira. Qual que é o foco da segurança cibernética, se nós formos olhar com esse viés, né? Tá, e qual é o foco ali então, Rafa, que você está querendo dizer para a gente? O foco ele é proteger as informações, proteger os dados, tá? Sejam eles que estão armazenados em computadores, celulares, notebooks, servidores, nuvem, né? Hoje está muito comum todo mundo falar em eu utilizo, Rafa, um serviço de nuvem, eu estou tranquilo, não vou receber nenhum ataque. Não é bem assim, tá, pessoal? O serviço de nuvem ele também sofre algum tipo de ataque. Tem mecanismos de defesa, vou comentar um pouquinho para vocês, e aí o serviço de nuvem, normalmente, não são todos, eles fornecem meios, né, de segurança da informação para vocês também. Então, eu contratei um serviço de nuvem da Google, né? E aí lá dentro tem as minhas fotos lá dentro. Ninguém nunca vai acessar as minhas fotos. Se houver um ataque, né, e vazamento de informações, pessoal, alguém pode ter acesso sim a todas as imagens que vocês estão salvando ali no Google, tá? Lógico, é uma coisa mais complicada, estou chegando num exemplo bem difícil de acontecer, tá? Mas é só para expor para vocês que o risco, ele existe, ok? Então, a gente está falando sempre dessas informações que vão estar armazenadas em vários lugares, e aí, principalmente dentro de uma empresa, dentro de uma instituição financeira, esses dados, eles transitam dentro da companhia, né? Eles, de alguma forma, saem do departamento de marketing, aí vai para o departamento de pessoal, vai para o departamento de contabilidade, então ele vai transitar em vários lugares dentro da empresa. E o trânsito dessa informação, é importante que ele aconteça de uma forma segura também, para não expor esses dados, não se perder em algum momento qualquer informação, seja da empresa, da instituição financeira, seja de um cliente, de um associado, tá? Às vezes, esses acessos, eles vão ocorrer, inclusive, por meio de internet, né? Quando vocês estão na casa de vocês, vocês conectam normalmente numa VPN, vou explicar um pouquinho já já o que é isso também, e ou utilizando algum dispositivo de armazenamento, que pode ser um pendrive, que é muito comum, todo mundo tem um pendrive hoje para armazenar diversos arquivos, pode ser também um HD externo, onde tem uma capacidade maior de armazenamento de informações. Mas, pessoal, quando eu estou falando em armazenamento de dados,
Pode ser qualquer tipo, tá? Hoje nós temos vários modelos. Você tem, por exemplo, o Memory Stick, que é um cartão de memória com espaço que você pluga no notebook, por exemplo, e você consegue fazer os armazenamentos de vocês. Pode ser memória SD, qualquer dispositivo que contenha essa função de armazenar arquivos, de armazenar dados, ok? Rafa, então, quando nós estamos olhando aqui, né, esse ataque cibernético aí que você está falando, como é que ele funciona? O que que é isso? Quem que utiliza, por exemplo, esse ataque cibernético? Pessoal, ataque cibernético, normalmente, tá, ele é realizado pelos criminosos cibernéticos, tá? Esses são as pessoas que normalmente fazem um tipo de ataque cibernético, tá? O que que eles utilizam normalmente para tirar essa vantagem, né, para identificar como é que ele vai atacar uma instituição financeira, um computador especificamente, né? O que que ele vai tentar fazer? De alguma forma, ele vai explorar as vulnerabilidades técnicas que existem no seu equipamento, né? Então, um notebook, por exemplo, que utiliza uma versão de Windows muito antiga, é mais fácil dele descobrir as senhas, não tem mais manutenção disponibilizada pelo fornecedor, no caso do Windows é a Microsoft, né? Então você tem, ele vai explorar tudo que ele tiver de vulnerabilidade, qualquer facilidade que ele tiver no seu equipamento, para conseguir alcançar o objetivo dele, que é acessar informações de alguém ou de alguma empresa, tá? Sempre ele vai procurar essas vulnerabilidades técnicas. Inclusive, ele vai utilizar também a falta de conhecimento dos usuários. Não é todo mundo que conhece sobre tecnologia, como usar um computador. A maioria das pessoas, não é uma particularidade de vocês, claro, mas a maioria das pessoas, ela pode fazer o quê? Eu sou um mero usuário, eu ligo o computador, eu uso Windows, Word, Excel, PowerPoint, mas eu não sei como o sistema funciona por trás. Eu sei que eu tenho que colocar o meu usuário e a minha senha, e é isso. Eu não sei o que, que acontece de configuração, como criar um usuário. Esse outro modelo eu não sei, Rafa. Então, vocês são usuários do equipamento, tá? Para você utilizar, por exemplo, um celular da Apple, é um sistema operacional iOS. Então, para você utilizar o equipamento, você não precisa saber como foi desenvolvido o software, porque você não vai desenvolver o software, você vai usar o software. Então, você tem que saber onde tem as coisas, o que você quer utilizar, qual aplicativo, onde baixar qualquer tipo de informação. Mas, lá dentro do seu equipamento, no caso, se for um iPhone, por exemplo, você vai ter dados seus particulares, conversas particulares suas, fotos, né? Alguma coisa de trabalho, fatalmente, né? Então, o objetivo do cybercriminoso, esses criminosos cibernéticos, é conseguir alcançar essas informações que são importantes para vocês, tá? Quando ele está fazendo um ataque para uma pessoa física, ele vai pegar dados seus. Numa empresa, numa instituição financeira, o objetivo dele é o mesmo. Ele vai também tentar alcançar informações daquela empresa, daquela instituição financeira. Pessoal, será que tem valor, né? O quanto a cooperativa, quanto que a instituição financeira, quanto que uma empresa gasta para conseguir alcançar os clientes? Com campanhas de marketing, promoções, né? Então, de alguma forma, ela tenta atrair esses clientes para dentro do negócio dele. O que, que a gente está vendendo, o que, que a gente está ofertando para o público. Esse gasto que a cooperativa fez, esse investimento que a empresa fez para conseguir os clientes, tem um valor grande. Você deixou de ter receita, você deixou de ter lucro no teu negócio para você trazer o cliente até você. Se um cybercriminoso acessa os dados de vocês e tem acesso agora a todos os clientes de vocês, de alguma forma ele vai conseguir vender isso para o concorrente dessa empresa. Então, eu posso conseguir quais são todos os clientes da empresa ABC. Eu tive acesso a 500, o cadastro, né, de 500 pessoas, 500 clientes deles. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, mas eu tive acesso aos clientes daquela empresa. Ele vai lá no concorrente e fala, olha, eu tenho o cadastro de todo mundo, você pode mandar uma mensagem, você pode entrar em contato com essas pessoas para tentar ofertar um serviço melhor.
Inclusive, esse daqui que é uma instituição financeira, eu sei quanto que ele paga numa taxa de empréstimo, sei quanto que é a parcela dele, sei quanto ele ganha, posso te vender isso, você tem um interesse em comprar? Então, qualquer coisa que ele conseguir negociar e ganhar ali naquele momento, ele praticamente não teve o esforço e o gasto que a sua empresa, que a instituição financeira gastou para trazer esses clientes, tá? Então, o que é importante? O objetivo dele sempre é conseguir os dados, acessar as informações, desabilitar o computador, dependendo do que ele quer fazer, e de alguma forma, né, roubar os dados, ou uma outra coisa muito importante, ele pode usar o seu sistema para fazer novos ataques, né? Então, vamos lá. Rafa, eu uso uma versão de Windows ou Linux, né? São os dois sistemas operacionais mais comuns. Eu uso no meu computador um Windows, mas ele é pirata. Tem algum problema? Eu posso ter alguma... Estou sujeito, né, a receber qualquer tipo de ataque de um hacker nesse sentido? Pessoal, quem fez esse software, né, do Windows, o sistema operacional Windows, quem fez esse software pirata, com certeza, foi um cybercriminoso. Tá? Então, o que ele fez? Ele tirou as travas, né, os bloqueios do fabricante para vender para você. Nesse momento, né, o software de Windows hoje, ele custa uma média de R$500, R$400, dependendo da versão que você for comprar. E você vai numa feirinha, você vai no seu amigo, e esse seu amigo consegue te vender esse software por R$40, R$50, né? Muito mais barato, 10% do valor. O que acontece com a versão desse sistema operacional? Esse sistema operacional ele está hackeado, pessoal. Né? Então, assim, ele não tem todas as atualizações do fabricante. Ou até mesmo quando ele hackeia o software para que essas atualizações aconteçam, ainda assim, ele pode utilizar o seu computador para fazer novos ataques. Né? E eu já vou explicar por que ele faz isso. Né? Imaginem quantos computadores nós temos na cidade de vocês, no estado de vocês, no nosso país, no mundo inteiro, com versões de software hackeados, e aí a hora que ele vai fazer um ataque, ele tem à disposição dele para utilizar o seu computador para fazer um ataque. Vamos ver um pouquinho quais são, né, as opções que um hacker pode ter? São muitas, tá, pessoal? Eu vou mencionar só algumas. Então, vamos lá. Esse cybercriminoso, que funções ele pode utilizar para fazer esses ataques? Ele pode usar funções como phishing, e já vou comentar para vocês o que é cada uma, tá? DDoS ataque, vírus, ataque de força bruta, ransomware, drive-by attack e o cavalo de Troia. Esses que estou comentando com vocês, esses 7, eles representam hoje uma grande quantidade de ataques. Só o phishing, o cavalo de Troia e o ransomware, eles representam hoje 80% de todos os ataques hackers que acontecem no mundo todo, tá? Considerando essa informação, que o phishing é o mais comum, o cavalo de Troia é o mais comum, o ransomware é o mais comum, como que vocês, né, vão conseguir identificar, como que vocês vão conseguir avaliar o comportamento de que está acontecendo no ataque desse para vocês ficarem preparados? Então, vamos lá. Uma das maneiras é eu explicar para vocês como funciona cada um desses tipos de ataque. Então, vamos lá. Existe algum tipo, Rafa, de hacker, né, ataque desses que você está comentando comigo, que acontece hoje em dia, tem algum sistema que está fraco desse jeito, ao ponto de um hacker conseguir ir lá e roubar as minhas informações, como você está comentando? Pessoal, trouxe 2 matérias para vocês, recentes, né? Então, nós temos 2, uma delas, Sistema do Ministério da Saúde, fora do ar após tentativa de invasão. O sistema do Ministério da Saúde, ele foi feito um ataque, DDoS ataque. Tá? É aquele segundo que comentei para vocês, vou explicar já o que é esse DDoS ataque. Mas a função do invasor aqui, ele não é, num primeiro momento, roubar os dados, é indisponibilizar o sistema. A hora que você entra no site, você não consegue buscar as informações, não encontra o que você está procurando. Então, esse ali foi um dos principais meios, né, que o hacker conseguiu para desativar o site. Imagina, você está querendo informações sobre a Covid, você está querendo saber algum dado específico da tua região, você vai fazer uma viagem, quer saber como é que está no estado, né, os casos de Covid, por exemplo.
Pois bem, você vai tentar acessar e não vai conseguir porque o hacker, de alguma forma, indisponibilizou o sistema, e aí a indisponibilidade do sistema, ele cobra, né, normalmente um valor para fazer esse desbloqueio. Outra matéria que trouxe para vocês é uma matéria que foi lançada no Globo. O Banco Pan sofreu um ataque hacker e dados de milhares de clientes foram copiados. Tá? Então, é uma matéria que aconteceu, pessoal, muito recente. Né? De abril deste ano foi quando foi mencionado, né, sobre esse ataque hacker que o Banco Pan sofreu. Ué, Rafa, então, sistemas do governo sofrem um ataque, as instituições financeiras sofrem um ataque? Sim, pessoal, os dois, né, não há ninguém escapa. Todos eles estão sujeitos, né, ao risco de receber algum tipo de ataque, tá? No caso do Banco Pan, houve a cópia dos dados. E aí, normalmente, o que acontece? Né? O hacker, ele fala, olha, eu estou com os dados do seu cliente. Se você não me pagar, eu vou colocar isso na internet. E aí eu vou disponibilizar para qualquer pessoa. Vai ficar disponível para todo mundo. Nome dos teus clientes, CPF, data de nascimento, dados onde moram, todas as informações que eu conseguir capturar, eu vou deixar à disposição no mercado. Então, ou você me paga, ou eu vou publicar essas informações. O hacker normalmente age nesse formato, tá? Então, vamos lá, Rafa, comenta um pouquinho sobre esses tipos de ataque, tá? Um deles é aquele primeiro que falei para vocês que é um dos mais comuns, e já vocês vão entender por que este, né, é um dos mais comuns. Esse ataque chamado phishing, aí, trazendo esse dado para o português, ele é uma pescaria, tá? Então, a pescaria todo mundo conhece, né? Eu pego um anzol, coloco uma isca, fico ali com a minha linha de pesca, jogo na água e espero um peixinho ir lá e agarrar no meu anzol. A hora que ele foi lá e pegou o anzol, eu puxo ele para fora e eu consegui fisgar ele. Agora ele é um peixe meu. Então, o nome phishing é muito por conta desse formato, tá? O que normalmente o hacker faz? Sabe aqueles e-mails que vocês recebem, onde ele fala assim, ó, clique aqui, precisamos atualizar as informações dos seus dados bancários, né, da sua instituição financeira, temos um problema, preciso da sua aprovação, entre no site pelo link abaixo e atualize as informações. O que ele está fazendo aquilo ali? Pessoal, ele criou um site fake, né, um site que não existe, e aí esse site, quando você entrar, você coloca, primeira coisa, né, quando você vai entrar num banco, você entra no site do banco e você coloca seu usuário, sua senha, autentica. Quando ele mandou o link para você, o link que você está acessando não é o link do banco. Ele é um link fake, é um link direcionado para o site do hacker. E aí, quando você entra no site, eles são muito expert. A página é exatamente igual à página do seu banco. Então, se você colocar as duas páginas uma do lado da outra, você pode tentar fazer ali o jogo dos 7 erros, porque é bem perto, viu? Você vai encontrar pouquíssima diferença entre as duas páginas. E aí, quando você está entrando no site do hacker, você está colocando os seus dados bancários, a sua conta corrente, o seu login, a sua senha, ele já passou a ter acesso a essa informação. Na sequência, ele já consegue acessar o seu banco por você, já sabe se você tem dinheiro lá no banco ou não. Então, esse é um dos meios onde um hacker, por exemplo, consegue, de alguma forma, encontrar um caminho para fazer você passar os dados para ele, passar informações para ele. Então, seja isso, né? Eu estou falando um exemplo de uma instituição financeira, de um site de banco, por exemplo. Mas, Rafa, aquele site que eu faço compras, né? Da Magazine Luiza, das lojas americanas, do Mercado Livre, do OLX, onde eu vendo produtos, todos esses podem acontecer, esse tipo de ataque? Pode, pessoal. Aquela conta que você tem do PayPal, que você usa para fazer pagamentos, pode também sofrer o mesmo tipo de ataque. Então, o hacker ele vai utilizar tudo que tiver disponível para ele tentar, de alguma forma, fazer o método do phishing. Ele vai jogar uma isca para você para ver se você cai. Ele vai te mandar por e-mail, ele vai te mandar por WhatsApp, ele vai te mandar por mensagem de texto. De alguma forma, ele vai tentar fazer você acreditar na mensagem dele para que você acesse os dados e passe a informação para ele. Então, esse é um dos métodos mais utilizados no Brasil. E, pessoal, acreditem, tem muitas pessoas que caem nesse golpe.
né? Ele manda um link para você, você acessa e acaba dando informações para um hacker, tá? Às vezes, ele pode, inclusive, saber, você trabalha numa empresa ABC, essa empresa ABC, ele te manda um link dizendo que você vai acessar essa empresa. E aí você passou seu login, sua senha para ele, né? Agora ele passou a acessar os dados da sua empresa. Esse é o formato do phishing, tá? Outro formato que nós temos é o DDoS, tá? Então, o que é o DDoS? Distributed Denial of Service Attack. Trazendo para o português, tá? Para ficar mais prático. Ataques de negação de serviço distribuído. Essa é a tradução literária do DDoS ataque, tá? Então, ataque de negação, gravem isso. Utilizado para esgotar os recursos. Ou seja, vamos lá, se você está acessando um site de compras, tá? E recentemente aconteceu um ataque nesse formato para Fast Shop. O que o hacker faz, né? Ele fala assim, olha, Fast Shop, por exemplo, não é o ataque verídico, tá? Fast Shop, se você não me der X de dinheiro, né? E normalmente o hacker é uma informação importante. O hacker, normalmente, ele utiliza bitcoins para fazer pagamentos, tá? Então, ele solicita, ele informa que não vai fazer o ataque, mas a empresa precisa pagar para ele 10 mil bitcoins, 5 mil bitcoins. Ele estabelece um valor onde ele vai cobrar para não executar esse tipo de ataque. Então, vamos lá. O DDoS ataque, a função dele é indisponibilizar um sistema. Quando você acessa o site, e aí dentro do site você está fazendo uma pesquisa, procurando um produto que você quer comprar, né? Então, normalmente, qual é a interação? Você entra no site, diz o nome do produto e aperta no pesquisar. O site pesquisa o que ele tem na base de dados dele e demonstra na tela para você. Esse é o comportamento mais comum. O que o hacker, quando ele está fazendo um ataque, ele faz? Exatamente a mesma pesquisa que você está fazendo. Só que aí você espera um minuto e lembra que eu comentei para vocês dos softwares que são pirateados. O que o hacker faz? O sistema começa a ficar lento, depois cai. Rafa, por que está acontecendo? Por que o sistema ficou lento? O sistema ele tem por trás dele uma capacidade de processamento e uma capacidade de armazenamento de informação. Essas duas coisas, quando elas estão sendo, você está fazendo uma pesquisa, elas são utilizadas. Ele tem uma quantidade de memória disponível, né, para processar a informação rapidinho e dar na tela para você. Quanto mais pessoas estiverem fazendo pesquisas no site, por exemplo, mais o sistema vai ficar lento, mais o sistema vai demorar para te dar uma resposta. Então, num ataque, né, de DDoS, o que o hacker faz? Ele manda fazer exatamente uma mesma pesquisa, só que em vez de ser um usuário, ou quando o site é projetado, né, podem ter 100 pesquisas simultâneas que eu consigo responder no milésimo de segundo o que o usuário está pesquisando. O hacker, quando ele manda fazer o ataque, ele não manda fazer 100, ele manda fazer 50 mil computadores, 100 mil computadores, quantos ele estiver disponível. E aí ele manda fazer a mesma pesquisa ao mesmo tempo. O que acontece com o hardware, né? O que acontece com o computador que está atrás fazendo esse processamento e entregando as respostas? Simples assim. O sistema ele sempre vai fazer pesquisa, eu tenho isso aqui na minha base de dados, mostra para o usuário. Esse comportamento dele é normal. Ele fazendo 5 vezes, 10 vezes, o processador dá conta. A memória que tem disponível no computador dá conta. Quando vem 50 mil pesquisas de uma vez só, o que o sistema tenta fazer? Se ele não consegue processar todas as informações, ele cai. Esse é o formato que aconteceu lá no Ministério da Saúde, que é aquele outro exemplo que mostrei da matéria. Então, o que está acontecendo ali? O objetivo dele não é capturar as informações, mas ele utilizar os recursos que ele tem disponível para indisponibilizar o sistema. Agora, quanto será que custa para um site de vendas online ficar parado porque um hacker está fazendo um ataque e ele não deixa todo mundo que tenta fazer uma pesquisa, o site cai, não mostra na tela? Primeira coisa, se o site não me responde, eu vou embora. Já vou procurar outro site, porque esse não está me atendendo. Eu estou fazendo a pesquisa e está demorando na resposta. O usuário, ele é assim. Então, nós que estamos utilizando é assim. Eu não aperto para fazer uma pesquisa e espero 10 minutos para vir a resposta. Se não ver na hora, eu vou pesquisar outra coisa, né? Vou pesquisar em outro lugar. Então, o ataque hacker, quando ele está acontecendo, é para indisponibilizar esse sistema. E aí, um site que sobrevive de vendas online, como é
que ele vai fazer para vender se o cliente não consegue pesquisar o produto dele, se não consegue concluir a jornada de compra dentro do site? Então, o hacker ele faz um pedido, olha, me deposita 1.000 bitcoins que eu libero o site para vocês, eu interrompo o ataque. E aí, de fato, você não vai precisar mais ficar indisponível. E a instituição financeira ou a empresa que tem um site online, agora precisa fazer conta, né? Vale a pena eu pagar? E aí ele vai parar agora. Eu não sei se daqui 6 meses ele vai tentar fazer a mesma coisa de novo. Ou daqui 1 ano ele vai tentar de novo, no mês que vem. Mas vou pagar para ele agora. Então, paga, interrompe o ataque, eu volto o site ao normal. E, pessoal, é online, não precisa fazer nada. O site volta ao normal sozinho, porque causou indisponibilidade pela quantidade de acessos, tá? Esse é um dos principais ataques também que podem acontecer. Outro muito comum, muito comum mesmo, cavalo de Troia. E certamente alguém aqui já caiu nesse tipo de ataque, tá? Normalmente, o cavalo de Troia, todo mundo lembra da historinha de Troia, né? Por isso o nome chama cavalo de Troia, tá? Todo mundo lembra da história de Troia. Quem não assistiu o filme Troia vai retratar fielmente essa situação, tá? O que aconteceu? Trazendo a história primeiro para depois explicar o que é o cavalo de Troia. O cavalo de Troia queriam invadir um castelo, né? Basicamente estavam tentando fazer uma invasão de um castelo, mas as muralhas eram impossíveis de serem penetradas e eles tinham muitos arqueiros que faziam a defesa do castelo. E aí, o que o invasor teve de ideia, né? Olha, vamos montar, pelo lado de fora, nós nunca vamos conseguir invadir. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entregar um presente para o rei. Dentro desse presente, vão ter guerreiros que vão abrir as portas do castelo para a nossa equipe de terra entrar. Então, o que eles fizeram? Deram um presente, um cavalo muito bonito, fingiram que foram embora, o castelo botou o cavalo para dentro, e aí, quando estava lá dentro, à noite, as pessoas abriram as portas do castelo, todo mundo entrou e eles conseguiram tomar o castelo. Por que eu estou contando essa historinha para vocês? O cavalo de Troia, ele funciona, né? A funcionalidade dele é muito parecida. Normalmente você está fazendo uma pesquisa num site, baixando um programa, né? Tentando encontrar uma música, um vídeo, né? Não quero pagar para comprar um filme, não quero utilizar streaming, né? Hoje existem várias plataformas. Eu quero baixar um filme de graça na internet. Quando você está baixando essas informações gratuitas na internet, fatalmente vem junto com isso que você está baixando um cavalo de Troia. Então, eu estou baixando um filme, no meio do filme ali, ele está empurrando para você junto um cavalo de Troia. Né? O cavalo de Troia, eles são chamados de Trojans, tá? E aí, o que normalmente, né, é utilizado? Você, que quando foi baixar o filme para dentro do seu computador, foi baixar as músicas para dentro do seu computador, foi você que levou o cavalo de Troia para dentro do seu computador. Ele não mandou uma mensagem anexo para você clicar, como seria no phishing. Você mesmo, quando baixou o arquivo, levou o cavalo de Troia para dentro de casa. E aí, normalmente, o que ele pode fazer, né? Ele é uma versão falsa, né, do sistema, ele pode ser uma versão falsa, né, você está tentando baixar um filme, ele diz que é um filme, você baixa esse arquivo e depois quando se abre, putz, não é o filme, e você armazenou lá dentro do seu computador. Então ele pode ser uma versão falsa do que você está procurando, mas que você levou para dentro de casa. Quando você faz isso, dentro desse cavalo de Troia, tem uma coisa que é chamada malware, é um software malicioso, tá? E aí lá dentro ele vai espionar o que você está fazendo. Aí existem, pessoal, milhares de tipos, tá? Você, quando baixou um cavalo de Troia para dentro do seu computador, ele pode destruir o seu computador, ele pode monitorar tudo que você está apertando no seu teclado, ele pode monitorar os sites que você entra para fazer compras, ele pode olhar as senhas de banco, número de cartões de crédito que você está colocando. Existem vários tipos de malwares, que são softwares maliciosos, tá? Então, existem vários tipos dele, que a intenção é invadir o seu computador e roubar informações de vocês. Então, se isso acontece com uma pessoa física, no meu e-mail, ele está querendo as minhas informações, meu cartão de crédito, meus dados bancários, principalmente. Se acontece dentro de uma empresa, o objetivo dele é alcançar tudo que ele puder de informações da empresa, da instituição financeira, né? Então, é muito importante vocês ficarem
muito atentos, né? Será que a minha empresa está utilizando versões piratas, né, de softwares? Eu sei que as versões são caras, pessoal, as versões feitas pelo fabricante são muito mais caras. Mas quanto será que uma empresa perde após colocar dentro de casa um cavalo de Troia, por exemplo? Dá para mensurar financeiramente? Essa é uma grande pergunta. Quanto será que custa para você se você ficar sem seu cartão de crédito, né? O seu banco, alguém fez uma operação de crédito no seu banco, né? Quanto será que custa isso? Será que não vale a pena eu comprar uma versão do fabricante, né? Uma versão original do produto com as regras de segurança que vão dificultar e muito a entrada desse tipo de software, ou eu compro a pirata mesmo, eu uso de qualquer jeito, e aí se eu perder, perdi, é um risco que vocês vão ter que decidir na hora de fazer a aquisição do produto. Outro muito comum, né? Vírus. Né? Então, o vírus ele pode vir de diversos lugares. Ele pode vir parecido com phishing, né? Ele pode, quando você está navegando no site, você está clicando no site, ele baixa um arquivo junto, é um vírus, tá? Mas o que é o comportamento do vírus, né? Como é que ele funciona normalmente? O vírus nada mais é do que um programa ou um código usado para danificar, corromper os arquivos do seu sistema. Rafa, eu tenho a versão original do Windows e o vírus ele pode entrar no meu computador e quebrar essas seguranças do computador? Pessoal, pode. Tá? Então, dependendo do comportamento do vírus, ele vai fazer isso mesmo. Ele vai tentar destruir a parte de segurança do seu software para facilitar a entrada do hacker. Tá? Então, o vírus ele também é um grande invasor, muito fácil de se contaminar dentro do ambiente de rede. Né? Então, quando a gente está falando de uma empresa e aí a empresa ela tem uma restrição de acesso, né? Olha, não pode entrar nesse site, não pode entrar naquele, não tem isso, não tem como fazer essas movimentações. Quando acontece esse tipo de situação, pessoal, a empresa ela está se resguardando, sabe por quê? Esse vírus, ele pode chegar por um e-mail que você está acessando do seu Gmail, do Hotmail, de qualquer fornecedor, ele pode chegar por esse lugar, pelo seu e-mail particular, e à medida que você vai mandando informações para outros computadores, ele vai se replicando, ele vai junto com o e-mail que você está mandando, no arquivo Word que você está compartilhando, ele vai embutido ali, escondidinho, e ele vai andando, passando de um computador para outro facilmente. E a intenção dele, pessoal, sempre a mesma, contaminar o restante dos outros computadores. Então, no ambiente de rede de uma empresa, rapidamente, um dia, dois, ele consegue ir para todas as máquinas, dependendo do vírus, tá? E aí, o objetivo sempre roubar senhas das pessoas para acessar os dados, destruir algum programa, contaminar o maior número de computadores que ele conseguir. Tá? Então, esse é um tipo também de vírus que é muito comum, eu imagino que todos vocês já o conhecem. Outro formato, Drive-by Attack. Pessoal, esse aqui é o mais, que eu diria, né, com perdão da palavra, é o mais malandrinho, viu? Esse tipo de ataque ele é o seguinte, são programas maliciosos que são instalados em seus dispositivos sem você saber, né, sem você autorizar. O que é isso, né? Eu posso colocar dentro de um pendrive um vírus, um malware, todas aquelas situações que eu falei para vocês anteriores. Posso pegar uma versão daqueles aplicativos ou sistemas e coloco dentro de um pendrive. A partir do momento que você plugou o computador no seu computador, esse pendrive, aí o pendrive que eu estou dizendo é como um exemplo, né? Qualquer dispositivo de armazenamento de dados. Se você pegou essa informação e plugou no seu computador, pronto. Só de você plugar, ele já descobre sua senha do Windows, ele já consegue invadir seu e-mail. À medida que você vai utilizando o computador, ele já vai te monitorando, pegando o seu comportamento e já utiliza o seu computador para fazer uma espionagem, tá? Ali mesmo ele já consegue começar a roubar informações suas. Né, já consegue tratar de alguma forma de infectar tudo que ele conseguir na rede, tudo que ele conseguir de informação. Então, o que é muito importante numa instituição financeira ou numa empresa? Qualquer visitante que vai entrar na empresa precisa ser acompanhado. Se ele vir com um pendrive e passou em frente a um computador, ele não precisa fazer nada, ele só precisa de 2 segundos. Ele vai lá, pluga na porta USB do computador e vai embora. Pronto, por ali ele já consegue fazer tudo que ele necessita de um ataque para conseguir qualquer tipo de informação que estiver disponível naquele ambiente, tá? Naquela rede.
Ele começa por um computador e vai tentando infectar a rede inteira, criando botnet, né? O que são esses botnets? São os robozinhos que eles movimentam sozinhos, tá? Eles mesmos vão tentando fazer formatos, modelos, né? Vai tentando acessar outro computador, vai colocando usuário e senha, e ele vai tentando infectar a rede inteira, tá? Tudo isso daqui são formatos utilizados, e esse tipo de pendrive, por exemplo, se vocês pesquisarem no Mercado Livre, já existe, e pessoal, é muito barato, porque é muito simples. Existem pendrives desse tipo que destroem um computador em segundos, só de plugar, 2 segundos ele estraga o computador. O que será que uma pessoa que tem acesso agora ao ambiente de data center, né? Data center é um ambiente onde ficam os servidores, né? Aqueles computadores mais parrudos, né? Da instituição ou da empresa. Se ele tiver acesso ali a 2 segundos e colocar esse dispositivo no servidor, acabou, pessoal. Ele destrói as informações rapidamente, né? Outro formato, ransomware. Esse faz parte daqueles que comentei para vocês, 80% dos ataques, né, faz parte dessa quantidade estrondosa de ataque utilizado pelos hackers, tá? O que é o ransomware, pessoal? É um software que ele se infiltra na máquina e agora sim, ele codifica, ele faz uma criptografia de todas as informações que ele puder ter acesso. Então, o objetivo sempre começa numa máquina, você nem percebe, e ele vai ficando ali 1 semana, 2, 3, 2 meses, 3 meses, até ele conseguir chegar no servidor da empresa. A hora que ele chegou no servidor da empresa, que é onde tem normalmente, né, o banco de dados, todos os dados da empresa, os nomes que falei para vocês, CPF, todas as informações cadastrais, operações que aconteceram dentro da empresa, né? Se for uma empresa de telefonia, se for uma empresa de venda de algum produto, o objetivo dele é entrar dentro do servidor e aí sim, à medida em que ele criptografa o banco de dados, criptografa tudo que tem dentro do sistema, ninguém consegue mais descriptografar, ninguém consegue mais acessar os dados, ninguém consegue fazer uma pesquisa, ninguém consegue, de alguma forma, usar o sistema para fazer a venda, continuar a venda, não consegue acessar o sistema para ver o endereço da pessoa que precisa receber o produto, né? Então, esse é o formato que ele vai utilizar no ransomware. E aí, pessoal, esse ransomware, normalmente, tá? É feita uma solicitação de resgate. O que o hacker faz? Olha só, bloqueei tudo que tem na sua empresa. Você não vai mais conseguir utilizar o seu sistema. Às vezes, pessoal, chega no nível do seguinte, eu bloqueei, inclusive, o seu backup. Você não vai conseguir acessar as informações do seu backup mais. E agora, para eu fazer esse desbloqueio para você, eu te cobro um resgate. Esse resgate, como falei para vocês, é feito em Bitcoin, né? Então, ele vai solicitar um pagamento para ele te dar a chave de descriptografia do seu sistema, do seu banco de dados. Isso é muito comum no Brasil e fora do Brasil também, tá? Os hackers utilizam a mesma coisa. Rafa, mas quando a gente está falando desses dados aí, né? Normalmente é um banco só, né, onde tem informação financeira. Pessoal, eles atacam, inclusive, quem gosta de videogames aí, eles atacam, inclusive, os sistemas operacionais e os sistemas de rede, né, de rede de computadores para videogames, né? Então, se você queria acessar, por exemplo, o site da PSN, a PlayStation Network, sofreu um grande ataque há 2 anos atrás, ninguém comprava, ninguém jogava, você não acessava os produtos que você queria, e aí a empresa estava se negando a fornecer a solicitação do hacker, aí ele falou o seguinte, você não vai fornecer? Não? Então beleza. Ele foi lá nos produtos, os jogos que custavam R$200, ele colocou a R$2, R$5, e as pessoas conseguiam comprar esses jogos, né, a R$2, R$5, $1, né, eles conseguiam de alguma forma fazer essas separações. Então vejam, qualquer tipo de formato que eles tiverem para tentar conseguir as informações, eles vão utilizar. Raquel? Rafa, chegou uma pergunta. Pode explicar resumidamente o que é o Bitcoin? Bitcoin. Pessoal, nós temos a moeda... Obrigado, Raquel. E obrigado pela pergunta também. Pessoal, Bitcoin, nós temos hoje, né, a moeda que estamos utilizando no Brasil, que é o real. Né? Nos Estados Unidos, é o dólar. Na Argentina, é o peso. Então, o que seria o Bitcoin? Pessoal, o Bitcoin ele é uma moeda
digital. Tá? Então, ele não é uma moeda que existe em papel, ela é uma moeda que ela existe de forma digital. Então, se você vai fazer uma compra, né, o Bitcoin hoje ele está virando mundial. Eu não tenho uma moeda que é dos Estados Unidos, uma moeda que é da Argentina ou do Brasil. O Bitcoin ele é utilizado global. Então, por que ela é uma moeda fácil de um hacker solicitar o resgate aqui? Pessoal, o Bitcoin ele não é rastreável. Quando você fala assim, eu vou fazer um pagamento em reais, em algum lugar vai ficar registrado. Se foi no seu banco, você fez um saque, ele vai aparecer o saque do dinheiro que você fez. Se você fez uma transferência bancária, ele vai dizer para quem foi, quando foi, que hora aconteceu. O Bitcoin, ele não consegue fazer isso, porque ela é uma moeda digital, ela não é rastreável ao ponto de eu dizer que tem um banco que possui o Bitcoin, tá? O Bitcoin, esse tipo de moeda, ele é um assunto gigantesco, tá? Talvez em algum momento eu possa trazer para vocês uma explicação, uma explanação sobre o Bitcoin. Para o tema aqui em questão, especificamente, eu preciso só que vocês entendam esse detalhe. Então, o Bitcoin, ele é uma moeda digital utilizada internacionalmente, tá? Beleza? Seguindo, então. Outro tipo de ataque muito utilizado, né? Ataque de força bruta. Então, como é que funciona um ataque de força bruta, Rafa? O ataque de força bruta, ele é uma estratégia muito antiga. Basicamente, o que ele tenta fazer? Né? Quando ele entra, né, num ambiente de rede, ou ele tenta entrar numa rede, o que basicamente ele tenta fazer? Tem um robozinho que ele fica lá, joga um login e uma senha. Ah, não deu certo, muda a senha. Não deu certo, muda a senha. Ele fica fazendo isso o tempo inteiro, até ele tentar, de alguma forma, né, ele conseguir quebrar a senha daquele usuário. Então, pode ser, por exemplo, quando nós falamos, né, utilize senhas fortes, né, letras, números, caracteres especiais. Se vocês utilizam senha simples, a minha conta de login é Rafael e a minha senha é Rafael. Tá fácil. O hacker, uma das primeiras coisas que ele vai tentar é colocar o seu nome, se ele tiver informações, conhecer você, ele vai utilizar seu nome, seu sobrenome, nome da sua esposa, nome da sua mãe. Ele vai tentar, de alguma forma, quebrar essas senhas pelas coisas mais comuns que as pessoas normalmente usam. Data de nascimento da mãe, do pai, do filho. Então, essas informações são as primeiras que ele tenta. E se você coloca uma senha forte, dizendo, então, quando acontece, né, você vai colocar lá letras maiúsculas, letras minúsculas, e aí já fica difícil, não dá para colocar uma palavra, um nome, eu preciso misturar com um número. Pronto, agora ficou mais difícil dele quebrar essa senha. E aí, dentro das instituições financeiras, dentro das empresas, o que é comum e que é bem chato, né, pessoal? Você errou a senha 5 vezes, ele bloqueia a sua conta, você tem que ligar no helpdesk para ele liberar a conta da sua conta de novo, né? Olha, eu quero acessar a rede, mas eu bloqueei o usuário. Então, quando tem esse tipo de bloqueio, por exemplo, dificulta o acesso, né, de um hacker. Ele não vai ficar tentando ad eterno. Ele vai jogar 5 senhas e o usuário vai ficar bloqueado. Aconteceu alguma coisa estranha. A equipe de tecnologia já pode ficar mais atenta para saber se tem algum problema ali, né? Algum vírus que está tentando fazer isso, né? Como que está tentando, como que está bloqueando tão rapidamente assim as contas dos usuários. Esse é o tipo de ataque comum também, ataque de força bruta. Tranquilo? Então vamos lá, Rafa. Como que eu posso ficar mais seguro? Você falou aí um monte desses vírus, né? Pessoal, a gente tem exemplos de data centers, né? Um ambiente de tecnologia muito adequado, e nós temos um outro não muito adequado, assim, né? Tá nítido a gente olhar e saber qual é o ambiente que está mais adequado, né? Organizado, estruturado, do que esse outro onde tem um rapaz ali que ficou preso porque foi atacado por alguma aranha, né? Ficou numa teia de aranha ali, tá? Mas formatos de data center, e acreditem, dependendo da instituição, tem e existem com uma certa frequência o data center completamente desorganizado dessa forma que tá vendo, que eu estou mostrando na foto para vocês. Não preciso nem dizer qual é o mais adequado, né, pessoal? Você ter um ambiente adequado, e aí não estou dizendo que tem que ser bonitinho, com luzes, né, como esse exemplo que estou mostrando, mas a organização vai te ajudar a você, de alguma forma, organizar o ambiente, tá? Ali dentro a gente não sabe, se tem alguém que está com um problema de rede, não faço ideia de como é que a gente vai conseguir encontrar qual é o cabo de rede que aquela pessoa está utilizando, né?
Rafa, então vamos lá. Quando você está falando aí dessa segurança cibernética, né? O que você quer que a gente faça aqui? Pessoal, se eu conseguir que vocês, né, pensem antes de fazer, já vai ficar legal. Olha só, vocês viram que existem vários tipos de ataque, né? E eu trouxe só alguns, existem muitos, tá? A gente ficaria aqui uma semana explicando vários tipos de ataques que existem. Então, a ideia de vocês, o que vocês pensam para o negócio de vocês, para fazer vocês crescerem, tem um grande valor, né? E aí, essa ideia, quando você tem esse formato que você tem de encontrar um cliente, de encontrar melhor forma de vender o seu produto, tem sempre alguém com algum tipo de ideia para roubar a sua ideia, né? Ter acesso a essa sua informação. Quais são os tipos de informação, então, Rafa? Os jeitos que eu consigo ficar mais seguro aqui, então? Vamos lá, vou comentar alguns, tá? Algumas coisas que podem existir, ou na sua casa, se você achar que precisa, mas se for uma empresa e se for uma instituição, eu recomendo fortemente que vocês tenham. Uma delas é um firewall. O que é isso, tá? Trazendo do português, pessoal. Firewall, parede de fogo, tá? O que é o objetivo desse firewall? Pessoal, o firewall é a porta da casa de vocês. Só entra quem vocês deixarem entrar. Se entrar indevidamente, né, arrombar a porta, tem alguma coisa errada, você não convidou a pessoa para entrar. O firewall ele tem essa função. Então, lá na sua empresa, se você coloca um firewall, a intenção dele é quem tentar acessar a informação da minha empresa precisa passar num firewall, precisa se autenticar, precisa ser identificado. Eu posso colocar uma restrição pelo computador, então não são todos os computadores que vão acessar a instituição, os dados da empresa. Então, ele é um dispositivo básico de proteção para instituições, né, para empresas. Eles vão fazer a proteção do ambiente de rede, tá? Eles vão colocar uma camada extra contra tentativas de ataque. Rafa, se eu colocar um firewall, então eu não vou receber ataques? Calma aí, pessoal. O firewall ele vai ajudar vocês na restrição, a dificultar um ataque hacker, tá? Sempre que eu for falar para vocês agora dos métodos de segurança, o que é importante que vocês tenham em mente? Se você colocar todos, mesmo assim você ainda está exposto ao ataque. O que vai dificultar é o quanto você tem de segurança, o quanto você colocou para impedir que o hacker tenha acesso a essas informações. Alguns desses produtos são bem caros, tá? Outro que você pode utilizar, muito simples, e depois agora com a pandemia, o pessoal está utilizando demais, VPN, né? Virtual Private Network. O que é isso? Basicamente, o que a VPN faz, pessoal? Ele constrói um canal de comunicação seguro entre dois computadores. Quando você está acessando as informações da sua instituição, da sua empresa, e você loga numa VPN, o que ele fez basicamente? Vamos pensar assim, ó, hipoteticamente, tá? Ele vai fazer um cano de conexão do seu computador até o servidor. Tudo que você trafegar dentro desse cano é seguro. Ninguém consegue ver o que você está trafegando, que informação você está passando. Então, é isso que a VPN faz. A VPN, quando ela foi criada para fazer coisas pontuais dentro de um servidor. Com a evolução dela, tá? Passou-se a utilizar muito mais a VPN, né? Porque viu-se que é um canal de comunicação seguro. Outro que pode acontecer, tá? Pen test, são os testes de invasão. Rafa, então, peraí, deixa eu só ver se eu estou entendendo o que você está falando. Testes de invasão, você está me dizendo para eu contratar aquele cara que tenta roubar a minha empresa? Mais ou menos isso, tá? Esse tipo de teste, tá? Esse tipo de contratação de serviço, ele vai fazer uma análise de vulnerabilidades técnicas para saber se o seu ambiente, a sua empresa, a sua instituição, ela é segura, se ela tem mecanismos de proteção. E aí, esse teste de invasão, normalmente ele é feito por uma pessoa, e agora eu vou fazer a diferença, tá? Você tem o hacker e você tem o ethical hacker, que são as pessoas, né, que têm o conhecimento, né, uma parte do conhecimento dos hackers, e aí eles falam, olha, isso daqui é uma vulnerabilidade, se você fizer assim, você corrige esse possível problema. Esse é o cara, então, que está fazendo essas análises, tá? Outros formatos, auditoria de TI, né? Então, na sua empresa, se você quer deixar o seu ambiente mais seguro, com mais informações ali, deixar o ambiente mais preparado, uma auditoria de TI pode te auxiliar nisso, identificar os riscos que existem e mandar recomendações para vocês
para vocês melhorarem as seguranças do seu ambiente. Outro formato, gerenciamento de log, trilha de auditoria. Então, vamos lá. Todas as vezes que vocês estão movimentando o sistema de vocês, o que é comum? Que o sistema tenha uma trilha de auditoria. Rafa, o que é trilha de auditoria? Pessoal, quando vocês fazem assim, ó, mandar comprar a informação 1, 2, 3, e o sistema vai lá e registra, Rafael, dia tal, hora tal, fez uma compra. Isso é o log, tá? Isso é a trilha de auditoria. E aí, o que é recomendável, então? Que periodicamente vocês analisem esse log, esse registro de tudo o que aconteceu. O log nada mais é do que registrar o que foi feito pelas pessoas, pelos usuários, tá? Pode logar também coisas feitas sistemicamente, mas o importante desse gerenciamento de log é realmente analisar as informações geradas pelo sistema. O sistema vai gerar esses logs, vai armazenar um monte de informação, vai consumir um monte de megabytes, terabytes de informação, e se você não fizer análise de nada, você tem uma grande quantidade de informação armazenada que simplesmente você não faz nada. Então, é importante que você, periodicamente, analise essas informações. E, por fim, relacionado a essa parte de segurança, vamos dizer assim, teremos ali treinamentos, conscientização, processos e controles, políticas sistêmicas, tudo que acontece, né? Isso que estou comentando com vocês. Eu estou fazendo uma conscientização, estou explicando para vocês como que um hacker consegue as informações de vocês, como é que eles podem fazer mais treinamentos, né? Como é que eles analisam aquelas informações, como é que é feito o comportamento deles, o que eles cobram. Essa parte de conscientização e treinamento sobre ferramentas vai auxiliar vocês também nas proteções, tá? Ainda temos mais 3 deles, bem rapidinho. Lembram do vírus que falei para vocês? A gente tem o antivírus, então, muito comum, todos vocês conhecem, serve para identificar, proteger algum tipo de vírus que possa acontecer dentro do ambiente de vocês. Outro formato que são utilizados em empresas, normalmente, e bancos, tá? Formatos de segurança como IDS e IPS, tá? Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System. Basicamente, o que essas duas coisas vão fazer? Monitorar o seu ambiente de tecnologia e eles vão detectar que alguém está tentando invadir a sua informação, os seus dados, tá? Invadir a sua empresa. E, na sequência, um vai invadir, um vai explicar para vocês que estão tentando invadir e o outro vai fazer a proteção, ele vai barrar esse tipo de ataque. E o outro formato, o Web Filter, são os que são utilizados para controlar a navegação dos usuários na internet. Então, se um dos formatos de acesso vocês acessarem as informações na internet e baixarem de algum site, né, Cavalo de Troia, acessar algum phishing, um Web Filter, que é aquele site restrito, você só acessa informações que a empresa deixar. Ele vai controlar que você não contamine o ambiente inteiro da empresa ou da instituição financeira. Rafael, tem alguma resolução que fala sobre esse assunto? Pessoal, temos. No caso de instituições financeiras, nós temos a Política de Segurança Cibernética. Tem uma resolução do Banco Central, que é a 4893, foi aprovada em 2021, já existia uma regulamentação anterior, essa é a que está em vigor no momento, e ela traz requisitos, né, para vocês, além de desenvolver a política de segurança cibernética de vocês, ele também traz algumas obrigatoriedades para a instituição financeira agora, tá? Se a instituição financeira for contratar algum serviço, se eles forem armazenar algum tipo de informação em nuvem, Rafa, eu uso um sistema web, ele está tudo na nuvem. Pessoal, o estar em nuvem, ele é basicamente assim, ó, ele está disponível para você na internet, mas em algum lugar do planeta tem um HD onde está a informação que você está acessando. Então, na verdade, ele estar em nuvem só significa que ele está disponível para você acessar do seu notebook, do seu tablet, do seu celular, do computador de casa, do computador do serviço. Você vai utilizar qualquer dispositivo para acessar essas informações, elas vão estar na nuvem. Essa resolução, ela restringe, então, a utilização de instituições financeiras e traz instruções de como as empresas devem fazer, como as instituições devem fazer. Então, no capítulo 2, ele trata sobre
como deve ser criada a política de segurança cibernética. Ele te traz os requisitos, tá? Tudo que precisa ser feito. Na seção 2, ele traz como é que tem que ser feita a divulgação, né, dessa política. E na seção 3, ele traz sobre o plano de ação e de resposta a incidentes, onde ele está falando o seguinte: se você sofrer um ataque, o que você tem que fazer? Ele vai trazer as instruções para você aqui também. No capítulo 3, ele vai trazer, então, a contratação de serviços. Quais são as regras que uma instituição financeira tem que seguir para fazer a contratação desse tipo de serviço? Então, Rafa, vamos lá. Tem alguma coisa que é alguma obrigatoriedade para a instituição financeira? Né? O que eu preciso deixar à disposição do Banco Central, se eu for uma instituição financeira, para atender à resolução? Pessoal, por pelo menos 5 anos, vocês precisam ter formalizados e à disposição do Banco Central documento relativo à política de segurança cibernética, documento relativo ao plano de ação e resposta a incidente. Então, vejam, a política, o Banco Central vai te dizer o que é e como fazer, e, na sequência, ele te pergunta sobre o plano de ação, se você tem um plano de ação e de resposta a incidentes, se acontecer alguma coisa, o que você vai fazer. E depois, documentos com os critérios que configurem a situação de crise relacionada a riscos cibernéticos. A ata do Conselho de Administração com registros de opção por política de segurança cibernética, única ou por conglomerado, né? Às vezes a instituição financeira, no caso de cooperativismo, ele tem uma central, ele tem uma confederação, e ali é onde ele vai trazer esses detalhes. E por último, relatório anual de implementação a plano de ação e de resposta a incidentes, é um relatório que precisa ser produzido por cada instituição financeira, e os contratos com terceiros que têm algum tipo de serviço de nuvem, tá? Então precisa ser feita uma análise, e se esse tipo de serviço for relevante, precisa ser comunicado formalmente ao Banco Central. Esse é o que eu tinha preparado aqui para vocês, espero ter contribuído aí com o conhecimento de todos, e passo a palavra então para a Raquel. Rafael, muito obrigada pelo compartilhamento da informação. É muito importante a gente ter acesso a esses detalhes no nosso dia a dia, né? Como a gente pode evitar esses riscos cibernéticos. Em nome da Kenac, agradeço a todos, uma boa tarde, muito obrigada.